Olá, hoje eu vou mostrar o meu projeto chamado Xadrez Power Up, uma variante do xadrez, mas as peças têm poderes. Regras básicas: cada peça possui um poder especial de uso único, sendo uma ação que gasta um turno. As peças vão ter anéis em cima deles para indicar o uso do poder disponível. Cada peça individual tem um requisito que precisa ser cumprido antes de desbloquear o poder, sendo diferente para cada peça distinta. Uma torre vai ter um requisito diferente de um bispo, que vai ter um poder requisito diferente de um peão, etc. Todas as peças começam com 1 de vida e 1 de dano, mas pode ser aumentado durante o jogo. Então no começo é igual o xadrez, todos morrem com um ataque. Todas as peças, com exceção do rei e os peões, começam com uma insígnia para indicar quando ainda não usou o poder da peça. Primeira peça, o cavalo. Requisitos: pule por cima de 2 peças inimigas. Neste xadrez, o cavalo move um quadrado para frente e 2 para o lado. Não precisa ser no mesmo turno. Ou seja, para pular por cima de uma peça, um turno, no turno seguinte pular uma outra peça. E também bem em conta. Poder o tiro de ferradura, dá 1 de dano sem sair do lugar. A torre. Requisitos: ficar 2 turnos sem mover. O progresso é resetado quando se move sem ativar o poder. O progresso só é atualizado após o turno do oponente. Para evitar chegar a torre todo o turno, você pode escolher quando você quer começar a carregar o seu poder. No final do seu turno, você escolhe uma ou as 2 torres para carregar o seu poder. Vento estrondoso. A torre captura ou se move e a peça inimiga na frente da torre é empurrada um quadrado para trás. A frente da torre é a direção movida no turno e tem que estar colada na outra peça para mover ela. É possível mover ou capturar normalmente sem usar o poder Vento estrondoso, mas se já tiver o requisito pronto. Você vai resetar o progresso, mas você não precisa usar o poder sempre que tiver. Bispo. Requisitos: capture uma peça sua como sacrifício com o bispo, qualquer uma menos o rei. O bispo pode se sacrificar para usar o poder no mesmo turno. O ato de sacrifício no bispo para usar a benção pode ser feito mesmo após já ter usado o poder uma vez. O poder é a benção. Dá 1 vida extra para uma das suas peças que estiverem no alcance diagonal do bispo, mesmo se estiver atrás de outras peças. Quando a peça com vida extra for capturada, ela ficará fora do jogo até que esteja vazio. E quando ficar vazio, vai ficar invencível e sem poder capturar por um turno. Benção pode ser usado várias vezes na mesma peça. Então pode botar 4 vidas extras numa única peça, se você quiser. Rainha. Requisitos: capturar peças inimigas com rainha até ter 9 pontos de valor de peças. Os pontos por cada peça são os mesmos do xadrez normal. Poder supremo: dá 1 de dano na primeira peça em todas as outras direções, mas fica um turno sem poder se mover. O poder não captura suas próprias peças. Peão. O peão possui uma passiva que é o poder crescente. Cada 3 abates com qualquer um dos seus peões, todos os seus peões ganham um dano extra. Quando o peão se promove, o peão perde a passiva, podendo ajudar no progresso do poder crescente, mas continua ganhando o dano extra da passiva. Requisito: só tem uma captura. Reseta se não for usado no turno seguinte. Impulso. Anda 2 quadrados para frente. Pode ser usado mais de uma vez no jogo. Pode mover o peão se usar a habilidade se quiser. As promoções do peão. Ao cumprir um requisito, ganha um anel vermelho. Quando os peões promovidos usam seu poder, eles perdem a passiva do poder crescente. Peão promovido para bispo. Requisitos: promova para bispo. Santuário. O bispo cria um santuário onde ele estiver e se move.
O santuário é um espaço que todos os bispos podem se teleportar por uso ilimitado. Em Gaston Turno. O bispo pode se teleportar, não importa onde ele esteja no tabuleiro. Ele só não pode se teleportar no santuário se tiver uma peça ocupando. Peão promovido para cavalo. Requisito promover para cavalo. Danço galope. O cavalo se move normalmente e poderá mover uma outra peça que estiver no alcance do cavalo no mesmo turno. A peça movida junto do cavalo não pode capturar uma peça. Todos os seus cavalos podem se mover no mesmo turno se estiverem no alcance da dança do galope. Isso é se você tivesse mais de 2 cavalos. Então, você pode mover um cavalo junto com qualquer outra peça. Peão promovido para a torre. Requisito promover para a torre. Atalaia é o poder mais complexo do jogo. A torre vira uma atalaia e não pode ser capturado, sofrer dano, mover ou capturado por uma peça inimiga. Suas peças podem ocupar o espaço da atalaia e ficam seguros contra qualquer ataque inimigo, mas só podem sair se for com uma captura. Só uma peça pode ficar na atalaia por vez e bloquear a passagem das suas peças também. A atalaia pode se transformar na torre normal sem nenhuma peça ocupando ela, mas não poderá usar a habilidade de novo. Quando uma torre e uma atalaia se encontram numa linha ou coluna, a torre poderá ocupar a atalaia e todas as peças inimigas no caminho serão capturados. Isso não pode ser feito se tiver uma peça aliada no caminho. E por fim, o rei. O rei possui uma passiva que é a coroa anciã. Tem uma habilidade funcionando no rei, com um dos seus. Requisito: capturar 8 peças adversárias com qualquer uma das suas peças. O poder é troca de coroa. O rei se auto-sacrifica e dá sua coroa para uma das suas peças no tabuleiro, transformando no novo rei. E o novo rei então vai ter a movimentação e os poderes dessa peça, se tiver. Mas junto com isso vai ter a passiva do rei. Mas como é o rei, se essa peça morrer, você perde. E a troca de coroa não pode ser usado se estiver em xeque. Aqui lista do que não afeta o rei. Se você tiver uma dúvida, é só olhar ali. E uma atalaia não pode ser feita em cima de um santuário e vice-versa. E é isso. Tchau.